Boa tarde, mundo. Boa tarde, Cabo Verde. Mais um dia para a nossa alegria. Hoje vamos falar um pouco sobre a série Adolescência, não é? Que tem tido bastante popularidade pelos temas e as reflexões. É uma questão que não é muito distante da nossa realidade cabo-verdiana, os tópicos que foram abordados, mas também se formos ver a nível global, está bem? Então, a adolescência é uma fase de desenvolvimento, pelo menos se você já passou, todo mundo com certeza vai passar um dia, se ainda você não passou por essa fase, mas é uma fase onde você quer se identificar com algum grupo, desenvolver a sua identidade, saber quem você é, onde você está, onde você quer chegar. É uma fase bem de transição, onde temos, pelo menos os adolescentes, têm algumas questões, têm algumas dúvidas, alguns pontos que podem trazer às vezes alguma insegurança, que estão em desenvolvimento, em processo de maturação, e nessa série traz um menino de 13 anos que assassina uma adolescente, né, do sexo feminino. E porquê? Né? Eles queriam também entender, não só já começaram a série sabendo que o menino realmente era aquele que tinha cometido o assassinato, mas eles também queriam entender a motivação, o que é que estava por trás, está bem? Então vamos falar, esse menino, não é? Normalmente ele cresce numa família, que é uma família, se formos ver as características, uma família comum, não é? Tendo muito amorosos, pelo menos pela forma, em alguns momentos estão presentes, mas como qualquer família pode ter algumas dificuldades, está bem? E já nos leva a uma chamada de atenção para vermos que não é necessariamente para se tornar um assassino, você tem que vir de uma família desestruturada. Mesmo famílias comuns podem também surgir assassinos. Então isso já nos chama a atenção. E esses pais também começaram, pelo menos na quarto episódio, já por ter eles dois, não é, sentados ali, perguntando em que é que erraram, o que é que poderiam fazer de diferente, e chegaram à conclusão, da mesma forma que a menina, pelo menos, ela teve a mesma educação com o menino, mas são escolhas, as pessoas fazem escolhas. E também a mãe e o pai também perceberam alguns momentos que excederam um pouquinho ou que deveriam estar mais atentos. Os adolescentes têm a sua forma de estar no mundo, querem, como eu disse, pertencer a um grupo, ter esse sentimento de pertencimento. Quando não sentem que pertencem a algum grupo, surge ali um sentimento de rejeição, e isso pode levar a alguns comportamentos às vezes não tão adequados. E esse adolescente, como podem perceber a trama, né, fala um pouco sobre a questão do bullying, que é algo que acontece nas escolas e que é muito presente. Já agora também mais uma chamadinha de atenção às escolas, de terem espaços seguros para que os adolescentes podem partilhar as suas dúvidas, questões, angústias, porque mesmo nessa escola onde foi, né, decorreu numa cidade muito pequena, onde decorreu toda essa, pelo menos a série, percebe-se que na escola não tinha nenhum espaço, pelo menos não foi levado todas as vezes que os adolescentes tiveram comportamentos ou de ira ou de agressão, ou estavam um pouco descompensados ali, eram levados para a sala, digamos, por gabinete da diretora, ou mesmo não tinham espaço, pelo menos da psicologia educacional, para acolher nesses momentos. Já é necessário ter esse espaço, né, como psicólogo educacional, para orientar e para estar atento, como é um sistema, né, com pessoas ali presentes, para estar atentos a esses aspectos, pelo menos os professores também estarem atentos para fazer essas chamadas de atenção aos pais, porque tem várias situações ali que percebemos que os adolescentes estão sempre nesse comportamento de fazerem bullying ao outro, não é? E até o filho do policial também sofreu, né, pelo menos na série, percebe-se que ele também sofria bullying, mas nunca teve, pelo menos o pai um pouco desconectado com ele, não tiveram conversas assim profundas para ele sentir a vontade de trazer esses aspectos. Então, até eles depois acabam, né, se combinando para ir almoçar ou comer alguma coisa, e era a primeira vez que o pai, pelo menos, saía com ele sozinho. Então, só para verem de que muitos, às vezes, estamos tão ocupados com o nosso dia de trabalho, com a nossa rotina, e esquecem de se conectar com os filhos, de estarem presentes, de ouvirem como é que eles passaram o dia, o que é que fizeram. Isso pode ajudar a estreitar as relações, os laços, e isso tem que começar desde a tenridade, não esperar na adolescência para dizer o meu filho não fala comigo, não abre as coisas, as dificuldades dele, porque ele não foi familiarizando com isso em casa. Então, por isso, mais uma chamadinha de atenção aos pais, de criarem também esse espaço para que os adolescentes, já desde pequenos, já tenham esse espaço, e que quando chegam na adolescência sentem seguros a recorrerem aos pais e abrirem. A questão da internet, muitos, como eu disse, querem pertencer ao grupo, hoje em dia muito na questão do online, esse miúdo, por não se sentir, pelo menos, pertencer a um grupo ou serem feito um bullying, ele se associa a outros meninos também que sofriam bullying para sentirem mais fortes e conseguirem lidar com essas questões, só que acabam, né, decidindo fazer parte de grupos online que às vezes estão mais estimulando a questão da masculinidade tóxica, de forma muito radical,
e eles aprendem lá valores, princípios que muitas vezes vão contra o que os pais passaram durante, né, a vida. Então, só para verem as influências. Os adolescentes, não vou generalizar aqui, mas sabemos que são muito influenciados às vezes pelos seus pares ou mesmo questões online. Isso vai construindo a sua identidade, até porque na série, no quarto episódio, é que o adolescente vem realmente assumir que tinha cometido o assassinato. Então, só para verem essa consciência moral em relação ao grupo que ele pertencia. Ele achava que era o que era esperado ou que ele deveria fazer, que isso não era algo de errado. Por mais que as definições, a forma como a psicóloga aborda, faz toda a entrevista com ele para entender as razões e para conseguir entender qual era o perfil desse adolescente, ele sempre, com o pai, com ela, sempre negando que não fez nada. E quando foi esclarecido, pelo menos, qual é o conceito, o entendimento que ele tem de morte, de assassinato, de juiz, de todas essas questões, ele sabe, muito inteligente e responde, mas percebemos que inicialmente, quando ele é abordado em casa, ele faz, né, a reação dele é fazer o xixi nas calças, de nos levar, ainda é uma criança, ainda é um menino, que está em fase de maturação, de desenvolvimento da sua identidade, mas quando ele está na entrevista com a psicóloga, sendo ali colocadas questões para a reflexão e para que ele possa trazer elementos para avaliação, o que é que ele faz? Ele tem vários padrões de comportamentos ali manifestados, não é? De muita agressão. Então, o pai quis fazer diferente, o pai, de certa forma, disse lá no quarto episódio, que sofreu bastante na mão do seu pai, que o pai batia muito, mas ele queria fazer diferente, mas mesmo assim isso não impediu de que o filho fosse tão agressivo e demonstrasse essa agressividade. Mas isso vem também das influências, como eu disse, desses grupos, dessas comunidades com uma masculinidade um pouco tóxica e radical, trazendo elementos para a construção da sua identidade. Ele aprende que não, o que é certo e errado ali nesse grupo. Tá bem? Então são vários pontos, como eu disse, tanto a escola tem que assumir a sua responsabilidade, os pais também têm que assumir a sua responsabilidade. Quando eu falo da escola assumir a sua responsabilidade, é trazer ou falar sobre temas, ou criar programas anti-bullying nas escolas, ter espaço, né, como psicólogo educacional pode acolher esses adolescentes, onde tem uma escuta segura e empática. Temos também, os pais têm que assumir a sua responsabilidade de não terceirizar a sua responsabilidade, de que eles realmente têm que estar atentos e presentes na educação dos filhos, mas nada, de todas as formas, a educação está ali, está sendo dada, entre a questão da escolha, né? Cada um faz as suas próprias escolhas e acaba colhendo as consequências do que ele escolheu. Mas os pais, pelo menos na série, dizem que às vezes a mãe ia à porta do quarto, não abria, só pedia para fechar a luz porque ele já era noite e ele tinha que ir para a escola no dia seguinte. Mas era fechado aquela luz, sim, mas o que é que ele fazia? O que é que ele poderia estar a fazer na internet? Então os pais acham que, estando em casa, podem estar seguros, não é? Estão em segurança, mas sabemos que a internet realmente é um mundo, não é? O digital é um mundo, podemos encontrar coisas interessantes, instrutivos, mas podem-se encontrar comunidades também que não agregam nada, não acrescenta, só acaba corroendo e levando a comportamentos não tão interessantes. Então, só para verem, eu queria só falar de forma muito geral em relação à série. Recomendo vivamente que vocês assistem a série e que, se tiverem adolescentes em casa, que coloquem ao lado também para assistir, para refletir, porque esse adolescente queria ter um espaço, sabendo que ele vem de uma família, ele teve alguns momentos ali que não foi reconhecido, porque ele mesmo na entrevista diz que se vê como uma pessoa feia. Então, a partir do momento que ele foi rejeitado, então externamente reforça o que ele já pensava de si, ou que os pais, em alguns momentos, ele não se sentiu reconhecido, valorizado. Então, só para verem que temos que estar atentos a todos os aspectos. Há vários fatores ali que podem ter levado. Não vamos dizer que é só o bullying, não é só a questão da masculinidade tóxica, essa questão da agressividade que vai passando de geração para geração. Por isso tem que ser trabalhado, mas há N fatores ali que podem influenciar esse tipo de comportamento. Então espero que vocês tenham gostado. Se gostaram do vídeo, já deixem o joinha aqui, comentem sobre se já viram a série, o que vocês acharam. Vai ser um prazer ler os vossos comentários. Meu nome é Belinda Viana. Se você gosta desse vídeo, já sabe, compartilha também com os colegas, com as pessoas, para que realmente passe essa informação. Fiquem bem, tchau, tchau.